A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 3, Herdeiros de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quarta-feira. Ler com oração. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Romanos 7:6. Libertados do pecado e da lei. Quando Cristo morreu na cruz, com ele foi crucificado nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6:6. Se Cristo não tivesse morrido por nós, continuaríamos escravos. Mas pela fé, quando cremos em Jesus, nosso velho homem foi crucificado com ele. Uma vez libertos do velho homem, o pecado que antes nos escravizava não tem mais poder sobre nós. Não só o velho homem morreu, como também foi sepultado na morte pelo batismo. No instante em que cremos em Jesus, o Espírito Santo nos batizou, tornando-nos membros do corpo de Cristo. Em seguida, essa realidade precisa ser confirmada com o batismo nas águas, que é uma confirmação, um testemunho do batismo do Espírito Santo. Tudo se resume numa história de fé. Pela fé, você foi sepultado na morte pelo batismo com Cristo. Pela fé, quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, você também foi ressuscitado juntamente com Ele. Agora já não andamos mais como escravos do pecado, mas em novidade de vida. Sem a cruz de Cristo, permaneceríamos em nosso pecado até o último dia de nossa vida, sem esperança, sem salvação. E o final seria a perdição, a morte e fogo eternos. Que grande salvação! Tudo começa com a cruz de Cristo. Contudo, se abandonarmos essa realidade, voltaremos à prática da lei. Voltamos a confiar na carne e, desse modo, nenhum homem pode agradar a Deus. Se na carne não temos força para vencer o pecado, como então praticar a lei de Deus? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Fomos libertados do pecado pela fé, mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7:6. Por um lado, fomos libertados do pecado, mas por outro lado, também fomos libertados da lei com as suas ordenanças que realçam o pecado. Porém, a lei não nos capacita a vencer o pecado. Portanto, éramos escravos do pecado e da lei. Hoje, graças a Deus, pela verdade do Evangelho estamos livres, podemos viver pela fé em Cristo. A liberdade que o Senhor nos dá no Espírito não significa que após essa experiência não tenhamos mais a natureza pecaminosa em nós. A eficácia da morte de Cristo na cruz só se torna real quando estamos no Espírito. Fora dessa esfera, retornamos à esfera do velho homem, ou seja, da carne. A prática da lei está na esfera da carne, onde jamais conseguiremos vencer. Se temos a realidade de que nosso velho homem já morreu com Cristo, vivemos em ressurreição e andamos em novidade de vida. Por isso, quem volta à prática da lei volta para a esfera da carne, da religiosidade. Muitos ainda têm uma vida cristã sem novidade e enfadonha, guiando-se pela lógica humana, vivendo de acordo com a tradição dos homens. O rei Salomão disse que experimentou de tudo, e tudo é vaidade. Para ele, a existência humana é monótona e sem sentido, pois geração vai, geração vem e nada há de novo debaixo do sol. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Querido leitor, isso é o que acontece com quem vive na caducidade da letra. Isso significa repetir séculos e séculos da história da religião. Entretanto, se vivermos no Espírito,
andaremos sempre em novidade de vida. É o que temos experimentado nestes dias. Por que a igreja está tão alegre? Porque coisas novas estão acontecendo. Todos os dias testemunhamos milagres e sinais, pois o Espírito tem liberdade para atuar entre nós. Graças a Deus. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.